Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da primeira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 5, versículos de 20 até o 26, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta, procurando reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Mas, irmãos e irmãs, vamos então entender o contexto. No versículo 20, Jesus fala assim: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Muita gente começa a colocar uma grande interrogação na cabeça, porque no contexto da época, os mestres da lei e os fariseus eram as pessoas que mais seguiam à risca a lei. Então, se fosse trazer para o tempo de hoje, seria alguém que saberia, sei lá, o catecismo memorizado, a Bíblia memorizada, o Código de Direito Canônico memorizado, que sabia todas as regras litúrgicas, que sabe o missal do início ao final, e por aí vai. Então, os fariseus e os mestres da lei, eles eram famosos em relação a isso. Só que Jesus disse: se a vossa justiça não for maior do que eles, vocês não vão para o céu. E alguém poderia perguntar: ora, se eles já são excelência, como é que a gente vai fazer algo novo aí por cima, né? Como é que a gente vai ter uma justiça maior do que a deles? E a resposta é muito clara. É porque, infelizmente, embora eles soubessem da lei por completo, eles não praticavam isso no interior dos seus corações. Eram pessoas de obras externas. Na frente do povo eles sabiam fazer bonito, eles sabiam falar muito bem, mas quando, na calada da noite, como a gente diz, né? Na escuridão, quando ninguém está vendo, eles faziam tudo o oposto. Amados irmãos e irmãs, isso é algo extremamente delicado. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa hoje? É muito fácil, por exemplo, para mim que estou aqui diante da câmera, falar muito bonito para vocês, e quando desligar a câmera fazer totalmente o oposto. O cristianismo muitas vezes é criticado por pessoas que não são cristãs, porque infelizmente o que mais vemos agora, né, são pessoas que se dizem cristãs, que postam coisas bonitas todos os dias, há um versículo diário nos stories, nos status, mas na primeira oportunidade que tem, derruba o outro, humilha o outro, denigra a imagem do outro. Então está completamente equivocado, né? É a mesma coisa que Jesus também criticava. E Jesus começa então a falar no versículo 21 de um mandamento, né? Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Muita gente pegava esse versículo, e era algo normal entre os fariseus e mestres da lei, que era interpretar esse versículo. Então eles interpretavam dizendo assim, ó, o grande problema está em quem matar alguém, quem pegar uma faca, quem der um tiro, quem fizer isso, aquilo, outro. Aí Jesus diz, ó, eu quero estender e mostrar para vocês que não é só isso não, tem mais coisas. Aí ele fala: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ou seja, aquele que no final das contas, né, se enraivece com o irmão, aquele que chega para o irmão e fala patife, tolo, esse também está condenado. É interessante, né, que alguns estudiosos pontuam para a gente que essas expressões patife, tolo, também se referiam num aspecto comunitário da época, religioso. É quando eu olhasse para alguém e dissesse assim: você não dá para nada, você não tem jeito, você não tem capacidade. Então também estou matando aquela pessoa, certo? No aspecto do serviço. Eu não estou permitindo que fulano seja catequista, eu não estou permitindo que fulano vá para a pastoral da acolhida, eu não permito que fulano, por exemplo, faça parte, né, da pastoral familiar. Então, eu estou dizendo que fulano não tem capacidade. E ao invés de poder ajudar aquela pessoa a crescer, eu só faço julgar e dizer não pode, não pode, não pode. E aí, veja, quem faz isso é quem é um fiscal da fé.
O próprio Papa Francisco já falou muito sobre isso, né? O fiscal da fé é aquela pessoa que vive fiscalizando diariamente a fé alheia, mas não olha para a sua própria, né? Quantas e quantas vezes, gente, pelas nossas atitudes mesquinhas, né, de se sentir superior ao outro, já matamos pessoas que queriam vir servir na igreja. Quantas vezes a gente acaba, né, tirando a vontade do outro de servir, tirando a vontade que o outro tem de poder contribuir de alguma forma, só porque eu me acho superior, só porque eu sou o certo, só porque eu sei fazer as coisas certas. E aí, o versículo 23 vem falar agora do aspecto litúrgico. Quando tu estiveres levando a tua oferta ao altar, e você lembrar, né, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, se reconcilia, então você volta para apresentar. Jesus não critica a missa aqui, por exemplo. Não é uma crítica à liturgia. Esqueçam dessa história. Eu já vi gente comentando esse texto, falando que Jesus quer que você somente perdoe o irmão e a missa é algo secundário. Não é isso. O que Jesus faz também não é dizer que a missa é mais importante. Ele está querendo dizer que as duas coisas têm que andar lado a lado. Fé e vida. Não adianta eu apenas ficar indo para a celebração e não perdoar o meu irmão. Como não adianta também você perdoar e depois não voltar para fazer a oferta. Então, uma coisa tem que andar completamente lado a lado com a outra. Então, não adianta a gente viver apenas uma vida de ritos, mas não permitirmos com que esse rito torne-se vida dentro da gente. Eu lembro quando eu pagava a disciplina de liturgia no curso de teologia, eu achei algo muito bonito. Que falava o seguinte, né? Que a gente precisa entender que a liturgia, ela primeiramente, ela vem para os nossos sentidos, então eu sinto o cheiro do incenso, eu vejo, eu escuto, o meu paladar na hora da Eucaristia, né? Então ela permeia os meus sentidos, mas essa Eucaristia, ela precisa se tornar vida na gente, né? Então ela precisa perpassar hoje da minha existência, as minhas ações ao sair da Santa Missa, e é interessante que uma semana depois, eu venho quase que dizer para o Senhor, eu vim dar o meu relatório da semana. Jesus, aquilo que deu tudo certo, eu também venho ofertar aos teus pés. Aquilo que também não deu certo, eu também venho colocar aos teus pés. E ao mesmo tempo eu venho pedir forças. Para que ao sair da missa, eu consiga ser uma pessoa melhor. Bonito ter essa visão integral, né, daquilo que a Eucaristia tem a fazer em nós. Então, eu quero colocar para vocês isso. Precisamos refletir melhor. Será que a minha fé, ela está aliada à minha vida? Ou será que temos nos tornado católicos de aparência? Vou terminar só fazendo uma fala. Nessa época da quaresma, eu sei que muita gente volta para a igreja. É uma volta aspas, tá bom? Porque quem volta para ficar é uma coisa, quem volta só para esse tempo e depois sai, não voltou. Eu quero convidar você a pensar um pouco, né? Será que a gente tem buscado apenas gestos exteriores na quaresma, mas eu não deixo com que a quaresma entre em mim, Deus me transforme e aí eu me torno agora um novo cristão? Temos testemunhos de pessoas que voltam para a igreja e ficam para sempre depois da quaresma. E isso é o verdadeiro efeito de uma conversão, né? É a permanência, é a perseverança. Então que a gente possa pensar muito sobre isso, à luz desse evangelho de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.